Bom dia, família, na paz do Senhor Jesus, paz essa que excede todo entendimento. O próprio Jesus, ele nos fala através de João, capítulo 14, né? Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, paz de verdade só encontra-se na pessoa bendita de Cristo Jesus. O motivo pelo qual eu gravo esse vídeo nesse dia é, primeiro, para informar vocês que eu estou em oração. Nós, juntamente com a nossa igreja, estamos em campanha, no período de 7 semanas, toda quinta-feira, uma campanha voltada para a família. E, por certo, vocês estão inclusos nas minhas orações, nessa intercessão, unida com a nossa igreja, para que Deus possa abençoar a nossa família e, acima de tudo, conceder salvação. Porque o próprio Senhor, Ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? O que daria o homem em resgate à sua alma? Então, a salvação é algo que não se compra com dinheiro. Não serão salvos aqueles que alcançam uma posição social elevada. Não é o seu nível intelectual ou de inteligência, ou seu poder de conquista que vai te dar a garantia de salvação, mas embora seja algo que não se compra com dinheiro, nos é ofertada de forma gratuita através da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele próprio diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio dele. João 14, 6. Louvado seja o nome de Jesus. Então, estou orando por vocês. Não pensem que vocês me devem obrigação alguma pelo fato de eu estar orando. Eu estou fazendo apenas aquilo que é da minha obrigação, daquilo que me cabe. 1 de Timóteo 5,8, Paulo escreve a Timóteo: e se alguém não tem cuidado dos teus, em especial daqueles que são da sua família, tal pessoa negou a fé e tornou-se pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Venho falar com vocês de assuntos recentes, aí pelo que ocorre no mundo todo, né? O coronavírus, um vírus que aí até dias atrás era um vírus desconhecido, mas hoje é notícia no mundo, né? 97 países estão atingidos por esse vírus, por essa doença que já está se alastrando o mundo afora. Muita gente alarmada, muita gente preocupada, muita gente aí procurando se precaver para não ser também infectado, mas nada do que está acontecendo ele foge do olhar de Deus, e também nada é sem a sua permissão. Quero meditar em Mateus 24, a partir do verso 6 com vocês, porque palavras de Jesus: ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, Jesus já havia nos precavido desse tempo, nos alertado acerca desses sinais que estariam presentes, antecedendo a sua vinda. Guerras e rumores de guerra é algo que nós já convivemos há muitos anos, né? Já tivemos 2 grandes guerras mundiais, guerras de maior expressão, e outras
pequenas de menor incursão, como guerras do Golfo, Vietnã, Estados Unidos, Iraque e outras pequenas guerras, mas terremotos já tivemos, alguns terremotos já na China, tremores de terra, maremotos, isso aí a gente tem visto, tem sido noticiado. E também a Bíblia fala de pestes, ou seja, de doenças há décadas. Nós vemos aí vírus e doenças que já haviam sido erradicadas, como a febre amarela, sarampo. Essas doenças hoje elas vieram à tona, os antibióticos que outrora eram eficazes já não mais o são. A dengue, que era o Aedes aegypti, que só transmitia a dengue, veio a transmitir outras duas doenças, como a zika, vírus, né? E a própria dengue. A outra me foge a memória agora. Dengue, zika, não me recordo agora, mas a gente lembra aí que a chikungunya, né? Isso, zika, chikungunya e a própria dengue. Então você vê que o único vírus ele transmitia uma doença, vem aí transmitindo outras duas diferentes. Então a ciência justifica que o vírus ele sofre mutação com o tempo e os antibióticos que combatiam ele já não são eficazes dada essa mutação. Mas eu prefiro crer e acreditar naquilo que diz a palavra. Então tudo que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo. Na verdade, o que está acontecendo é a insatisfação de Deus com nós, seres humanos, porque o ser humano está cada vez mais irracional, deveria ser o ser racional, com raciocínio, mas nós vemos através da depravação, do comportamento dos seres humanos, da maldade presente na vida de muitos, é que cada vez mais o ser humano está mais irracional, impiedoso, sem misericórdia, e tudo isso se dá ao fato do afastamento de Deus. Mateus 24, aqui no verso 12, Jesus ele diz: e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pelo agravo, o aumento do pecado, o afastamento das pessoas de Deus, o amor de muitos viria a se esfriar. Então, as doenças referidas na Bíblia que viriam estão aí presentes. Há pouco tempo atrás, a AIDS, ela matou muita gente, era uma grande preocupação a nível mundial e hoje é a questão aí do coronavírus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que podemos sim ser atingidos através dessa doença, seja através de uma infecção, de uma infestação, ou através da economia do nosso país, né? Como está acontecendo em São Paulo, muita gente correndo para os supermercados, comprando mantimento, temendo ter que ficar aí em quarentena e ali faltar suprimento. E para quem trabalha como eu que sou autônomo, depende do comércio, né? A pessoa pode ser atingida, então é hora de se precaver e acima de tudo é o momento de nós nos chegarmos mais a Deus. Jesus ele fala que os dias que estariam evidenciando a sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé. E se você for ler Gênesis 6, onde fala como a humanidade se portava, como a humanidade estava vivendo nesses dias, que Deus olhou para a humanidade e se arrependeu de ter feito o homem que havia criado, a Bíblia diz que os pensamentos dos homens, eles eram ruins de forma contínua, ou seja, não passava nada de bom na mente humana. Cada um queria viver conforme bem lhe parecia, cada um queria viver conforme os seus próprios deleites, o seu próprio querer. E aí isso trouxe tristeza, aborrecimento ao coração de Deus. E eu vejo que diante da depravação moral, do crescimento da homossexualidade, da avareza dos homens, até mesmo da corrupção, porque eu imagino como que um político ele consegue dormir no seu travesseiro, roubando o país, tendo salários com grandes cifras, né, de muito valor, e ao passar por uma pessoa deitada no chão, na rua,
que vive ali necessitado de que alguém lhe compadeça e lhe dê uma esmola para ele se alimentar, como alguém é capaz de roubar a nação, tendo grandes salários e não se compadecer daquele que menos tem. Então, o homem está pervertido, perverso, a mente humana está perversa, e com certeza isso não traz satisfação no coração de Deus através da nossa atitude. Então é momento de nós nos achegarmos a Deus, é momento de nós pedirmos a Deus perdão pela nossa conduta, pelo nosso egoísmo, né? Pelo nosso, até às vezes, abandono, viramos as costas para Deus, aquele que nos criou. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso demonstra o quanto Deus nos ama, mas por certo Deus está insatisfeito com a humanidade, né? Conosco, e que nós venhamos nos arrepender, né? A pregação de João Batista, antecedendo o ministério de Cristo, sempre foi esse, de convidar as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Se João Batista já falava acerca disso, quanto mais diremos agora, né? Paulo diz que a nossa fé hoje, ela está mais presente do que quando aceitamos a fé, né? A nossa salvação hoje está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Então, que nós venhamos nos arrepender, que venhamos buscar Deus. Isaías 55:6 diz que devemos buscar Deus enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. Então, que você que está me ouvindo, que é meu familiar ou alguém que ouça através desse vídeo, possa usar esse momento de reflexão para que você possa refletir acerca da vida. Paulo diz que se nós esperarmos em Deus apenas para essa vida, nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Deus tem muito mais além para nos dar do que bens materiais, do que o que diz respeito ao que concerne a vida terrena. Se você tem dúvida acerca da vida após a morte, Hebreus 9:27 está escrito lá, através de um escritor desconhecido que a maioria dos estudiosos atribui essa carta de autoria de Paulo, mas lá está escrito que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Um dia, eu, você, todos os seres humanos, eles haverão de comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas a Deus daquilo que ele fez por meio do corpo, por meio da vida que ele teve, por meio da oportunidade que ele tem, de cada manhã acordar, desfrutar de um dia e de fazer com que aquele dia seja proveitoso. A Bíblia diz que quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então a nossa vida, ela tem que ser usada para que Deus seja glorificado nela. Jesus, ele falou assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está no céu. Todas as vezes que as pessoas viram as costas para Deus, elas sofrem as consequências das suas ações. Todas as vezes que os seres humanos eles viram as costas para Deus, eles sofrem a consequência do ato de ter abandonado a Deus. A Bíblia fala que se nós negarmos a Deus, Ele também nos negará. Todavia, se nos tornarmos infiéis, Ele todavia permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Está na essência de Deus ser fiel. Mas você tem que entender que Deus é fiel para fazer com que você colha os frutos daquilo que você tem plantado. Se as suas sementes são boas, se você vive na terra, procura fazer o bem e é honesto, e procura servir a Deus com integridade, com inteireza de coração, por certo, a sua colheita será satisfatória. Mas se você faz o mal às pessoas, se você é uma pessoa que não tem compromisso e nem temor de Deus,
por certo, você também colherá as consequências da sua desobediência. 1 de João, capítulo 2, verso 15 ao 17, o apóstolo João ele escreve assim: Não ameis o mundo, nem aquilo que não há no mundo, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, elas não são de Deus, mas do mundo. E o mundo passa também, passam as suas concupiscências, mas aquele que está em Deus permanecerá para sempre. Então, é necessário que nós venhamos dedicar nossa vida a Deus, fugir da prostituição, fugir do adultério, fugir do pecado em si, em toda a sua totalidade. O que é pecado? O pecado é tudo aquilo que é transgressão, tudo aquilo que traz tristeza e aborrece o coração de Deus, tudo aquilo que fere a palavra de Deus, que contraria, que vai de lado contrário àquilo que a palavra de Deus nos ordena e ensina. Deus abençoe vocês. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Arrependam-se, né? Que Deus possa salvar toda a minha família. Eu quero ser um Noé na nossa família, porque Noé, ele sendo íntegro diante de Deus, eu sei que eu sou falho, que sou pecador, mas eu quero me esforçar para servir a Deus melhor. Mas eu quero ser como Noé na minha família, porque achou graça aos olhos de Deus e por meio de Noé, outras 7 pessoas foram salvas. A família de Noé foi poupada da destruição, porque ele se colocou diante de Deus, sendo fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e afastada de Deus. Deus abençoe vocês. Use esse momento para reflexão. Acredite em Deus e na sua palavra. Arrependam-se. Volte-se para Deus. Apegue-se a Deus, não só nesse momento, porque o coronavírus ele vai passar. A cura vai chegar. Deus vai iluminar alguém para trazer a solução. Mas isso é só porque ele é tardio em se irar. Para o povo da geração de Noé, Deus deu 120 anos para se arrependerem, não se arrependeu, mas Deus deu tanto tempo. É bom lembrar que no período de Noé, ele viveu mais de 600 anos, e antes do dilúvio teve pessoas que viveram 969 anos, como o caso de Matusalém. Então as pessoas viviam muito outrora, e dado ao agravo do pecado, o afastamento de Deus, Deus reduziu a vida dos homens para no máximo 120 anos. Então o pecado sempre trouxe consequências ruins para a humanidade, e ele traz para nós também. Romanos 6:23, Paulo escreve: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu espero que nós venhamos alcançar essa graça de obtermos a salvação por meio da fé em Cristo. Deus abençoe vocês. Deus conceda a vocês sabedoria para conduzir a vida de vocês. E Deus possa, em nome de Jesus, fazer um projeto lindo, salvífico, em meio à nossa família. Que você venha estar comigo, né? Aliançado e no desejo de ver Deus trabalhando na nossa família, concedendo salvação, em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha um bom dia.